Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui animados, como sempre, trazendo boas notícias para a sua vida financeira. Na semana passada, nós falamos sobre como introduzir a educação financeira para os filhos com a Karina Fernandes. Ela está aqui hoje novamente para tratar deste assunto conosco, abordando, quem sabe, o tema que mais mexe com os filhos e com os pais, a questão da mesada. Quais os tipos de mesada? Como tratar deste assunto? Como fazer com que ele se torne relevante para os nossos filhos? Como fazer com que a mesada seja construtiva, em vez de trazer, quem sabe, algum aspecto negativo? Queremos esclarecer este assunto e deixar com você e com a sua família conselhos importantes. E se você não é pai ainda, quem sabe os seus filhos já estão criados, o assunto é para vocês também. Temos que aprender para colocar em prática no futuro e aprender para ajudar outras pessoas. Por isso, fique ligado com a gente, porque vamos tratar desse assunto que é muito significativo. Mas antes de conversar com a Karina, aquele incentivo para que você nos siga nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, acompanhe as notícias do Saldo Extra e, claro, interaja com a gente. Conte da sua experiência, com a bênção que você recebeu na sua vida financeira, por conta dos conselhos que nós apresentamos aqui. Tem alguma dúvida? Mande a sua pergunta e vamos respondê-la aqui no nosso programa. E então, vamos conhecer um pouco mais sobre o assunto da mesada? Eu tenho o prazer, mais uma vez, de saudar a Karina. Karina, prazer seja é meu, muito bem-vinda. Antônio, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui novamente, né? Pois é. Para falar sobre esse assunto tão importante que pode mudar mesmo o futuro do nosso Brasil, do nosso país, né? Nós temos que construir um futuro que traga alegria, felicidade, bem-estar para a nossa sociedade, e isto passa pela educação dos nossos filhos também na questão financeira. A semana passada, você terminou o programa falando sobre tipos de mesada. Até eu fiquei curioso, porque ela disse que existem 8 tipos de mesada. Eu preciso aprender mais sobre esse tema. Você também, a Karina, vai falar sobre esse assunto conosco. Mas antes, Karina, nós somos às ruas para saber como que os pais estão lidando com este assunto. Nós temos um vídeo e eu convido a todos vocês para acompanhar agora. Vamos ver, então. O seu filho recebe algum tipo de mesada? Não. Então, filhos eu não tenho. A mesada que eu dou é para os meus sobrinhos. Mas o seu já está grande, mas quando ele era pequeno, você dava alguma mesada para ele, alguma coisa assim? Não, eu não dava assim para ele, eu guardava para ele. Ia guardando, fiz uma poupança para ele até ele crescer, estudar, fazer a faculdade dele, sabe? Mas assim, brinquedo, alguma coisa, mas ele era bem compreensível. Olha, até hoje, porque eu estou ajudando ele, que está numa pós-graduação, ele já trabalha, mas ele está na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, e ele trabalha numa empresa boa, né, tudo, mas eu estou ajudando ele para terminar o mestrado dele na Fundação Getúlio Vargas. Ela dá, eu dou a mesada todo mês, o neto nem pega, eu boto uma bolsa lá e deixo para quando ele viajar, ele vai lá e apanha. Cristiane, você está grávida ainda, né? Mas quando o seu filho nascer futuramente, você pretende dar mesada para ele? Como que você pensa em ensinar sobre finanças para o seu filho? Questão de mesada, não. Penso em não dar mesada, mas eu penso em partilhar com ele a questão de como ele deve lidar com a questão financeira, com o dinheiro. Dando essa mesada para eles, o que você pretende fazer com que eles aprendam com isso? Saber usar o dinheiro, porque eu não tenho cartão, não quero saber de cartão, isso é um godo, entende? Agora, quero comprar uma coisa, ajunto o dinheiro e vou, pago à vista. Eu dava assim um critério assim, o que você precisa? Eu preciso ir no cinema, tomar uma Coca-Cola, tudo. Então vamos fazer uma conta, você vai gastar só isso. Quando ele saía de férias, que a gente tem uma casa de veraneio em outro lugar, às vezes ele extrapolava um pouquinho. Aí, quando eu chegar lá, pai, pendurei no teu nome, eu tinha que ir pagando. Aí eu fui controlando devagarzinho. E hoje ele é um homem, né? Ele tem controle das finanças, como que ele é? Ele é bem econômico, sabe?
Ele é bem assim, às vezes eu falo para ele, nossa, que mão de vaca, né? Ele dá uma risadinha assim, ele dá uma risadinha assim e fica quieto. Sabe que é casado agora, então ele sabe que tem que ter controle. Tu acha que ele aprendeu bastante com isso? Ah, ele é formado em economia e administração de empresa. Pelo menos se não souber, tá complicado. Karina, está aí. Eu acho que a primeira pergunta pode parecer óbvia, mas não é. Vamos definir o que é mesada. Será que mesada só se for dada todo mês? A tia ajuda, é uma mesada? A avó coloca lá no bolso da calça do neto, lá na bolsa dele, na carteira dele. Isso é mesada. Vamos imaginar que o filho faça alguma atividade em casa e o pai remunera. Isso é mesada? Como que a gente pode conceituar esse assunto? Então, a mesada é interessante que muitas pessoas na entrevista falaram assim, eu não recebi a mesada. E eu posso afirmar que acho que 99% delas recebiam sim algum tipo de mesada. É que as pessoas entendem essa palavra mesada como algo realmente financeiro, somente do dinheiro que é dado por mês, né? Mas pode ser sim uma semanada, que a gente chama, pode ser uma quantia dada por semana, e não é necessariamente financeiro. Essa mesada pode ser diversas. Nós temos hoje 8 tipos de mesada diferentes e todos nós passamos por alguma dessas na nossa infância e muitas vezes a gente não se dá conta de que isso é sim um tipo de mesada também. Agora, como que nós tratamos desse assunto, uma vez que você mencionou que existem tipos de mesada, né? Como que a gente deve entender qual é a mesada apropriada, se é que ela existe, para o filho, de acordo com a faixa etária, o poder aquisitivo da família? Vamos partir para aquelas definições que você disse que nós temos de diferentes tipos de mesada. O que você tem a dizer sobre esse assunto? Então, nós temos realmente várias mesadas diferentes. A primeira mesada que passa pela mão da criança é a voluntária, que é o tio da avó. A criança, a partir dos 2 anos, já começa a ter acesso a esse tipo de mesada. Conforme ela vai crescendo, a partir dos 7 anos, a gente já pode inserir a mesada financeira, que aí sim é um valor que você dá todos os meses, aquela mesma quantia, uma coisa mais periódica, concreta, um valor correto todos os meses para a criança. Temos também outro tipo de mesada muito interessante, que é a mesada econômica. E muitas pessoas pensam, como assim, né? Mesada econômica. A mesada econômica é muito interessante porque a gente incentiva as crianças a fazer pequenas economias dentro de casa, que vão ajudar muito no orçamento familiar. Porque eu vejo muitos pais, e eu já passei por isso também, desesperados, falando, apaga essa luz, não é? Toma um banho mais rápido, esse banho é muito demorado. E aí isso vira um momento de tensão ali na família, porque os pais querem que o filho economize, o filho não quer economizar, porque ele não entende o sentido disso, e já vira um motivo de briga dentro de casa. Então, a economia é uma forma de mesada. Por quê? Se o pai falar com a criança, olha, se você tomar um banho mais rápido, a gente consegue economizar mais dinheiro. Aquele dinheiro economizado, a gente pode utilizar para a realização dos nossos sonhos. Então, Antônia, é muito importante que a família tenha esse diálogo, que exista algum momento do ano que a família se reúna para falar dos sonhos em comum. Para os filhos saberem quais são os sonhos dos pais, para os pais saberem quais são os sonhos dos filhos, e assim eles vão trabalhar em conjunto. Ou seja, a criança tem algumas expectativas. Exatamente. Você pode atender essas expectativas com a própria participação da criança. Olha, a conta de energia está R$100. Se nós reduzirmos a conta de energia, 50% eu vou destinar a realizar os nossos sonhos e o seu também será atingido. Eu acho que é um bom caminho para incentivar a criança a economizar e atender os desejos dela. É um excelente caminho e eu posso afirmar com você que funciona, porque eu apliquei com a minha filha, ela tem 4 anos, é uma graça, é impressionante ver como ela assimilou isso. Esses dias ela estava tomando banho, eu estava dando banho nela, eu falei, filha, pode colocar o shampoo, eu estava ensinando ela a tomar banho sozinha. Aí ela colocou um pouco de shampoo, ela tem um cabelo bem comprido. Eu falei, filha, coloca um pouquinho mais de shampoo. Ela, não mamãe, eu quero economizar, eu não quero gastar. E aquilo me surpreendeu, eu falei, uau, né? Ela está aprendendo que realmente ela pode economizar. Aí eu fui mais além, falei, filha, mas para que você não quer gastar o seu shampoo? Ué, mamãe, para ir na casa do Mickey, que é um sonho dela. Então é impressionante como a família pode tornar coisas simples do dia a dia muito mais agradáveis, se for tudo muito bem colocado. E aí a criança vai fazer isso automaticamente, porque ela quer contribuir para que sobre mais dinheiro no final do mês, para que a família consiga realizar o sonho.
Então, vamos lá, vamos seguir no nosso aprendizado. Nós temos a mesada econômica, temos a mesada financeira, a mesada voluntária. Exato. São 8, certo? São 8 mesadas. E temos também a mesada ecológica, que é uma mesada que envolve a parte sustentável, é maravilhosa. As famílias podem implementar essa mesada, elas podem acontecer ao mesmo tempo que existe a voluntária, existe a financeira, enfim. E a mesada ecológica é muito legal, porque às vezes a família não tem como, não tem de onde tirar recurso, não tem o hábito, mas ele quer contribuir, ele quer ajudar o filho a realizar um sonho. E uma ideia muito legal é incentivar essa criança a pegar objetos descartáveis, a guardar coisas plásticas que ficam em casa e depois trocar isso por dinheiro. E no final do mês, esse dinheiro vai ajudar na realização do sonho. Então, isso também é muito legal para incentivar as crianças a pensarem no planeta, que elas podem contribuir para um planeta melhor. Então, a mesada econômica é bem interessante também. Ecológica. Ecológica. Eu acho que é importante, eu gosto de dizer o seguinte, Karina, que nós educamos os nossos filhos, mas nesse processo de educação, nós é que aprendemos, porque às vezes nós temos que nos policiar para ser um exemplo. E para aplicar uma mesada como essa, talvez eu tenha que estudar um pouco sobre o assunto, conhecer o destino, quem sabe, de algumas latas, de algumas garrafas, aonde aquilo será empregado. Ao apresentar isso para a criança, ela entender os benefícios, gera o aprendizado e gera educação financeira. O que mais nós temos? Temos 4 aí. Já falamos de 4 mesadas e tem também a mesada empreendedora. Essa é uma mesada muito interessante que a gente pode principalmente incentivar os nossos adolescentes a empreenderem para conseguir ali mais recursos. Isso é muito diferente de salário, né? A gente não está falando aqui de incentivar as crianças a fazer um trabalho e serem remuneradas por isso. Não é isso. Criança não pode trabalhar, não deve, né? Mas a mesada empreendedora é uma coisa natural. Muitas crianças têm isso já por natureza. Tem crianças que vendem brigadeiro, né? Na escola para arrecadar dinheiro. Cada criança tem um dom natural e, naturalmente, os adolescentes começam a demonstrar interesse por fazer algo para conseguir um recurso através daquilo. Eu lembro que, na minha época de escola, a gente precisou arrecadar dinheiro para a viagem de formatura. E a escola incentivou os alunos e ela abriu esse espaço para no recreio, no recreio, na minha época era recreio, né? Agora fala intervalo. Para as crianças no intervalo venderem esses produtos. E eu lembro que a gente fez um bolo de cenoura, de chocolate, não ficou bom, ficou bem duro, eu tinha 12 anos na época, torto. A gente colocou o brigadeiro e conseguimos vender e conseguimos arrecadar um dinheiro. Que bacana. E ficamos muito felizes, as amigas ali. Então isso é muito legal, incentivar o empreendedorismo nas crianças. Se você vê que ela tem um talento, se ela faz um artesanato, olha, que tal vender isso para alguém e tal? Isso desenvolve a criatividade também na criança para que ela tenha sempre a disposição de fazer coisas novas, porque isso é aplicado em toda a vida. Mesmo que você tenha carteira assinada, que você tenha um emprego fixo, você pode ser criativo no seu ambiente de trabalho, fazer coisas diferentes e isso vai gerar o quê? Desenvolvimento da sua capacidade, do seu talento para produzir mais. Aí aparece aquela promoçãozinha, portanto, vamos incentivar os nossos filhos a serem empreendedores. E mais o que nós temos? Nós temos também... Já temos 6, né? 6 já foram, né? Nós temos também a mesada de troca. E essa mesada é maravilhosa para a gente implementar com as crianças, desde pequenininhos até maiores. Por quê? A criança tem ali brinquedos que ela descarta, que ela não quer mais usar, que já considera velhos. Eu fico impressionada que a minha filha, às vezes, um brinquedo dura alguns segundos, né? Às vezes 10 minutos ela brinca e daqui a pouco não é mais não assim. Quer mais. Não é mais tão interessante. Mas o brinquedo da amiguinha, ela quer, ela acha interessante, é diferente. Então, a gente pode fazer uma feira e reunir vizinhos e a amiguinha dela pode trazer os brinquedos que ela não quer mais e a minha filha pode levar os brinquedos que ela não quer mais e ali fazer uma troca. É interessante porque isso gera uma economia, né? A gente não precisa comprar brinquedos novos a todo momento. Tem pais que às vezes nem podem, gostariam, mas não podem e não precisa ser feito. A gente pode mostrar para a criança que ela pode sim reutilizar coisas e pegar brinquedos que estavam ali descartados e dar para alguém que gostaria de ganhar. Essa é uma mesada bem legal também. Karina, nós já temos aqui algumas mesadas que eu gostaria de recapitular com você. Vamos lá. Primeira mesada é a voluntária. Depois nós temos a financeira. Depois nós temos a empreendedora. Nós temos a ecológica. Nós temos a da troca.
Nós temos a econômica, Isso mesmo. 6, então faltam 2. Isso mesmo. As outras duas são bem interessantes também. E a gente vai falar agora da mesada social. O que é isso, né, mesada social? A gente fala que a mesada não é só dinheiro e não é mesmo. A mesada social, por exemplo, é uma mesada que a gente consegue mostrar para a criança que existem outras realidades e a gente consegue trazer para ela também uma economia. Por exemplo, você tem a opção de levar seu filho para passear no shopping. Normalmente é isso que eles pedem, que eles gostam de fazer. Mas no shopping a gente tem um assédio muito grande, a gente tem um excesso de consumismo muito grande, a gente é bombardeado com isso. E claro que a chance da gente gastar mais no shopping é muito maior. Né? A criança chega ali, ela tem uma loja de brinquedos, ela tem uma atração, pula-pula, muitas coisas que podem fazer essa família gastar mais do que ela tinha planejado. E aí o orçamento no final do mês vai complicar. Então é legal a gente incentivar os nossos filhos nessa mesada social a fazer um programa diferente. Por exemplo, por que não ir a um parque? Que é um programa gratuito, a gente tem vários parques pela cidade, pelo país, não é? E nessa mesada social, a gente pode ter um convívio muito melhor com as nossas crianças. Num parque, os pais conseguem conversar melhor com seus filhos, dar mais atenção. Então, é ótimo, porque envolve as famílias. E uma coisa muito interessante também é levar essas crianças para conhecer outras realidades. Então, você pode levar seu filho para visitar um asilo. A gente pode levar eles para visitarem outras realidades de crianças que não têm a mesma condição. Aí você me pergunta, Karina, mas aonde entrou o ganho, né, dessa mesada? O ganho está em não gastar mais do que se precisa. Né? Quando a criança entende que existem outras realidades diferentes da dela, ela também valoriza mais do que ela tem. E de repente ela não vai ficar pedindo tanto aquela roupa de marca. Isso é muito legal. E a mesada social, ela não traz um ganho financeiro, mas ela traz um ganho muito mais importante que o financeiro, que é o ganho familiar, que é o ganho de você olhar para o seu próximo. E é isso que a gente quer que as crianças aprendam. Não olhar só o dinheiro, só o quanto eu vou ganhar, mas sim o quanto eu posso doar para o meu amigo, doar para as pessoas e para a minha sociedade também. E é importante porque nesses tipos de mesada que você está apresentando, Karina, nós percebemos aqui que ela tem um segundo benefício. Além da economia ou da compensação financeira, a criança está aprendendo a ser criativa, ela está aprendendo a interagir na troca, ela está aprendendo o conceito da sustentabilidade. A mesada social, ela abre a perspectiva, abre a visão da criança para conhecer outras realidades, ou seja, ela passa a ver o mundo de uma forma mais ampla. E um detalhe importante, vamos atrelar a isso a questão cultural. Existem museus gratuitos, Sim. onde as crianças podem ir e aprender um pouco mais, desenvolver um pouco mais. Portanto, são ideias que vão ajudar os nossos filhos a crescer no aspecto financeiro, economizar e desenvolver as suas habilidades, seus talentos e a visão a respeito do mundo. Com Mas eu acho que está faltando uma ainda, né? Faltou uma última mesada que provavelmente muitas pessoas passam por ela durante a infância, que é a mesada de terceiros, né? O que é isso? É aquele presente dado em forma de dinheiro, que ela pode receber de um avô, de um tio, da mãe, do pai. Aconteceu comigo na infância, eu lembro que algumas vezes a minha avó chegava para mim com um envelopinho e falava, Karina, tá aqui seu presente de aniversário. A vovó não sabia o que comprar, resolveu te dar um dinheiro. Isso é muito interessante porque essa mesada já vai ensinar essa criança, no futuro, quando ela tiver o seu salário, o seu 13º, o que ela vai fazer com aquele prêmio, não é? Então, aqui que a gente incentiva essa criança, ela recebeu essa mesada de terceiros, né? Esse prêmio que ela não esperava por aquilo, um dinheiro a mais. A gente sempre incentiva a criança a fazer a mesma coisa com esse ganho. Ela dividir 50% para os sonhos dela e o restante ela usar para o que ela quiser comprar. E você fala assim, Karina, mas e se a criança quiser gastar tudo, ela pode? Sim, ela pode. A criança tem às vezes esse desejo. Mas se a gente tiver uma boa conversa, explicar muito bem sobre o sonho que ela pode realizar, dificilmente ela vai querer gastar tudo, né? Ela já vai estar disciplinada e aprendendo esse hábito de poupar. E isso é muito bom, porque no futuro ela vai saber o que fazer com o 13º dela. E você me fez lembrar de algo que eu acho que é relevante também. Gostaria de destacar aqui para vocês. Um dos benefícios da mesada é que a criança aprende que dinheiro acaba. Ela ganha a mesada dela, de repente a mesada acabou. E ela passa a entender que dinheiro não está sobrando. E assim como a mesada dela acabou, a do papai, a da mamãe, que é o salário, também acaba. Então ela vai entender que existe um limite. E a outra é que se ela recebe uma mesada para gastar com o que ela quer, ela vai entender que no momento que acabar a mesada, ela vai ter que aguardar o outro mês ou até que receba
na próxima oportunidade, de acordo com o plano da família. Isso vai fazer com que a criança desenvolva a arte de ficar dentro dos limites. Eu preciso gastar, mas eu tenho que ter alguns limites para que eu tenha durante todo o mês e possa aproveitar alguma coisa a mais. Agora, na semana passada, Karina, você mencionou de que esta mesada a criança pode gastar com aquilo que ela quer. Você mencionou. Agora, vamos supor de que a criança esteja gastando dinheiro que é algo que é nocivo para a sua saúde. E nós corremos o risco da criança se envolver, né, no uso de drogas ou coisa parecida. Já é um juvenil, quem sabe, um adolescente, um pré-adolescente. Neste caso, qual é a abordagem? Como que os pais devem tratar este assunto? Antônio, isso é uma dúvida de muitas famílias e muitas famílias deixam de dar a mesada com essa preocupação, de achar que o filho pode gastar indevidamente e realmente isso pode acontecer. A gente não está livre disso acontecer. A partir do momento que isso aconteceu, é preciso parar, sim, cortar essa mesada, porque a gente não pode sustentar um vício. Então, se a criança está envolvida com drogas, ela está usando esse dinheiro indevidamente, nós temos sim que cortar, porque a gente não pode realmente financiar isso. Então, o que é muito importante fazer é essa família conversar sobre esse problema, se necessário procurar a ajuda de algum profissional, porque aí o dinheiro não está sendo para o benefício dessa criança, mas sim trazendo um malefício. Então, por isso o diálogo, a conversa é muito importante para essa criança conseguir administrar. E na fase adulta isso pode acontecer também. Ela pode também usar indevidamente o dinheiro. Então, esse é o momento de consertar, às vezes pedir ajuda de um profissional para resolver isso. Mas sim, nesse caso, é importante cortar mesmo para não financiar o vício ou qualquer outro tipo de coisa. E neste caso, o diálogo ele deve ser potencializado. Os pais devem abrir oportunidade para que os filhos possam conversar, dialogar, porque às vezes os pais chegam em casa cansados, não têm tempo, tanta coisa por fazer, e quem sabe o diálogo com o filho fica deixado de lado, e é nesta hora que um bate-papo, com o coração aberto, com carinho, com amor, pode fazer toda a diferença. Agora, algo fundamental, Karina, e eu quero saber como você tem orientado os pais a criar desde cedo com os filhos o relacionamento com Deus. Nós falamos aqui tanto sobre a devolução do dízimo, você falou sobre o social, nós temos a questão da oferta para ajudar o próximo. Como nós devemos introduzir esse assunto com as nossas crianças para que elas desenvolvam também esse aspecto tão importante na nossa vida espiritual? Extremamente importante, né? A gente sabe o quanto isso influencia, até mesmo para a criança não se tornar egoísta, de achar que o dinheiro é todo dela, não é? Existe um dono desse dinheiro e a gente acredita que é Deus, né? Mas o mais importante, Antônio, é o exemplo que os pais dão. Então, desde a infância, os pais separarem o seu dízimo, fazerem isso na frente da criança, separarem a oferta que ela leva para a igreja. Eu acho que o exemplo fala mais alto do que qualquer coisa. E eu me lembro do meu pai fazendo isso comigo, né? E muitas vezes ele falou: filha, o mais importante é você ser honesta, o mais importante é você ser fiel a Deus. E eu trago isso até hoje na minha vida. Então, olha o impacto, né, que ele causou na minha vida quando ele me ensinou. Então, nós podemos sim implementar, a família pode fazer adaptações em relação ao dízimo e colocar isso para a criança. Ela pode também separar um valor dessa mesada para colocar numa caderneta de poupança, para ali construir um futuro para o seu filho. Então, isso é sim adaptável, deve ser feito, eu acho, se a família acredita nisso, é um valor da família, com certeza tem que ser passado para a criança. Nós falamos de tantos conceitos, né? Você, educadora financeira, você não aborda só essa temática, você trata de outros assuntos. E a gente sempre fala a questão de orçamento, a gente fala a questão da reserva, de controlar os gastos, de ficar dentro dos limites. Nós podemos começar a desenvolver esses conceitos na vida da criança desde cedo, na linguagem dela, no mundo dela, com a realidade dela. E isto vai crescendo, vai se tornando um pouco mais complexo, de acordo com o seu desenvolvimento, mas são conceitos que podem ser transmitidos desde a mais tenra idade. Por isto, eu quero fazer uma última pergunta dizendo o seguinte: será que existe o momento certo para começar? Vamos dizer o seguinte: tem um pai que está ouvindo a mãe: mas eu fiz tudo errado, e os meus filhos estão crescendo, eu perdi muito tempo. Podemos começar de imediato, né, Karina? Com certeza, Antônia. A boa notícia é que a gente pode sempre recomeçar, não importa a idade da criança, nem dos pais, né? A educação financeira é para todos, ela está aí para todos e não importa a idade, né? A gente pode sim começar hoje, você pode se iniciar com seu filho hoje, que não há problema nenhum, ele vai se adaptar, ele vai aprender, porque se nós adultos aprendemos em qualquer fase da nossa vida, quanto mais um jovem
e uma criança, né? Então é sempre tempo de começar, de recomeçar e mudar o quadro, né, financeiro da família. Isso vai ser um benefício para todo mundo, com certeza. Nós temos muitos avós, né, que acompanham o Novo Tempo, certeza. esse público querido, eles passam mais tempo em casa, eles são ligados, amam o Novo Tempo. Vamos imaginar que o pai e a mãe não estão ali fazendo o dever de casa como deveriam. O vô e a avó, de certa forma, pode entrar e colaborar na educação dos netos, certo, Karina? Com certeza, Eu acho que não certamente. existe nenhum problema, não é uma interferência, mas é uma forma de dar uma contribuição. Com certeza, aquele dinheiro que o avô está dando para o filho, até mesmo da mesada de terceiros, ele pode ter uma conversa com esse neto, falar, olha, eu estou te dando aqui uma quantia, esse dinheiro pode ser para realizar seu sonho, e não somente para comprar aquele carrinho que você quer. Então, os avós podem sim contribuir e devem, né, contribuir muito com a educação das crianças também. Quem sabe a avó chamar a netinho, netinho, vamos fazer um bolo. Agora que você fez um bolo, tá aqui, ó, leva lá para a sua escola, no momento lá do intervalo, Claro. né, do recreio. Tente trocar com alguma coisa, compartilhe com seus colegas, o que você ganhar é seu. Eu acho que é um bom caminho também. Com certeza, incentivar o empreendedorismo, tudo isso é muito bom, né? E eu acho que a família como um todo pode sim contribuir com a educação financeira dessa criança. Karina, muito obrigado. Eu Foi que agradeço. excelente. Eu aprendi bastante com esta forma com que você apresenta esse tema, dividindo o assunto da mesada com visões diferentes, perspectivas diferentes. A gente pode transmitir isso aos nossos filhos, desenvolver valores que vão ajudar na construção do caráter dessa criança, não importa qual seja a idade. Podemos começar já. Que Deus abençoe a sua família, o seu esposo, Amém. a sua filhinha e que Deus continue te dando essa mente clara para ajudar tantas pessoas. Muito obrigada, Antônio, que realmente essa mensagem possa atingir muitas famílias e a gente consiga construir um futuro diferente aí. Amém. Amém. Muito obrigada. A obra pode ser difícil, a obra pode ser árdua, mas nós podemos executá-la com sabedoria. Mas para que isto aconteça, os conceitos são importantes, a prática é importante, mas a bênção do Senhor pode fazer toda a diferença. Um verso da Bíblia para fortalecer a nossa esperança nesse sentido. Provérbios capítulo 16, o verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Educar uma criança pode ser a maior obra que Deus tenha confiado aos pais aqui na terra. Se você confiar no Senhor, a educação do seu filho, o seu desígnio, a sua missão será cumprida. Peça a bênção do Senhor, ore ao Pai tendo o seu filho ao seu lado e ele vai lhe ajudar nessa missão. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.